dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? Bom, gente, eu tô com a mesma roupa, tá? É porque sabe o que aconteceu? Vou explicar pra vocês. Eu vim fazer a gravação com a Ká. E a Ká trouxe uma pessoa maravilhosa que eu não resisti. Falei pra ele, cara, você topa aqui agora? Tem que ser aqui agora? E aí, gente, louco encontra louco, e louco com louco dá certo. E aí ele falou, topo. Eu falei, caraca, velho, caraca. Pois é, então eu vou apresentar pra vocês Gugu Gustavo, maravilhoso, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Gente. Olha esse, gente, tudo de bom? É modéstia dela, gente. É que a gente teve uma identificação de cara, ela falou, você topa gravar? Topa? Falei, tô sem fazer nada. Topa, vambora. Eu não tô fazendo nada, você também. Eu vou bater um papo assim gostoso com alguém. Gente, e agora falando sério, ele veio trazer um tema que era um tema que eu já queria trazer. A gente já tem outros convidados aí que vão estar vindo aí pra poder fazer a gravação. Um tema bem que eu acho extremamente interessante e importante para levar para vocês. Então a gente, o Gustavo, ele é cabeleireiro, né? Eu quero que vocês se apresentem, por favor. Bom, gente, vamos lá, né? Tô conhecendo a Val agora, a gente foi nessa loucura toda, vamos gravar. A gente foi apresentado agora, mas sou o Gustavo Correia, sou cabeleireiro, me especializei em loiras, sou maquiador também, então tô aí na profissão desde os meus 14 para 15 anos de idade, eu tô com 29, então tenho um tempinho aí de estrada. E nesse tempo todo eu só trabalho com mulher praticamente, né? Sim. Então acho que além de ser cabeleireiro, maquiador, a gente se torna confidente, a gente se torna psicólogo, a gente se torna terapeuta, a gente se torna amigo. Então eu falo que a minha profissão hoje me ensinou muito sobre o que é o Gustavo também, a me conhecer, a me escutar. São histórias né, das clientes que sentam na minha cadeira para conversar e me ensinam muito, me ajudam muito também. Então eu acho que eu cresci junto com a minha profissão, na verdade, né? Então minha adolescência foi dentro do salão, eu comecei com 14 anos. Então acho que não só minha mãe eu tenho como exemplo, como mulher na minha vida, como todas as clientes que sentam na minha cadeira e me ajudaram muito na minha formação como pessoa também, né? Sua mãe não é cabeleireira? Não, minha mãe não é cabeleireira. Bom, a gente esconde um pouquinho o cabelo aqui, gente, porque a pessoa é cabeleireira, né? Aí ele já, do mesmo jeito que eu fico observando o comportamento das pessoas, as pessoas também observam meus cabelos. Jéssica, tá, eu sei que eu tinha que pegar aí, mas não fui, tá? Então a gente esconde, pronto. Gu, eu te convidei, e aí, gente, eu fiz uma proposta para ele pra gente falar a respeito do homossexualismo, tá? Eu gostaria que você falasse sobre realmente essa sua trajetória que você acabou já começando iniciando falando que você aprendeu muito com as clientes e também aprendeu um pouco sobre você. Você é homossexual. Sim. E eu gostaria que você contasse como que foi essa trajetória, quando que você se descobriu, como que foi essa transição, porque as pessoas elas têm uma imagem de ser tudo muito fantasioso, senão de ser muito romantizado. Sim. Ah, não, é legal, eu sou homossexual, eu sou todos, eu sou tudo, eu sou sei lá o que mais, e que legal. Não, é que não é assim que funcionam as coisas, não é assim que é. Então eu gostaria que você compartilhasse isso com a gente. Eu estou muito feliz de você estar falando sobre isso. Que bom, fico feliz, é um prazer para mim poder falar um pouquinho da minha história. Nunca foi fácil, eu acho que hoje, por mais que muita gente lutou contra tudo e que hoje seja mais aceito, né, perante a sociedade, mas nunca é. Então assim, não foi desde sempre que eu me aceitei gay, né? Na minha adolescência eu fiquei sim com meninas, de andar de mãozinha dada, aquele namorico de escola, de ter a primeira paixão. Eu tenho até uma grande amiga minha, que é uma amiga minha de infância, que é a Carol, e eu achava que eu era apaixonado por ela. Na festa de debutante dela eu fui o príncipe, foi aquela coisa toda, eu de roupa todo de branco, né, de luva, aquela coisa toda. Eu fui o príncipe na festa de debutante dela, eu achava que ela era o amor da minha vida. E até que a gente, né, que eu vi que não era aquilo. Eu falei, nossa gente, mas tem alguma coisa aí de errado comigo, não sei o que está acontecendo. E assim, tentei me relacionar e tudo mais, só que assim, eu venho de uma família tradicional, que meu pai é gaúcha, né? Então assim, todas as famílias, acho que antigas, né, todas têm seus preconceitos, seus jeitos, e eu fui criado no meio da família, mas você é criado com preconceito, infelizmente. Sim. Ainda mais, vamos dizer aí, há 15 anos atrás, não é como é hoje. E eu não me aceitava. Eu falava, tem alguma coisa errada comigo.
eu não consigo dar um beijo numa menina e sentir mais alguma coisa, eu não consigo abraçar, aquilo me dava repulsa, aquilo me dava agonia. Quantos anos você tinha, Lu, já nessa época? 14 para 15. 14 para 15. Eu tentei ainda durante um tempo, né? E aí com 15 anos de fato foi quando eu me aceitei. E foi uma coisa muito louca, né? Porque de fato eu acho que até hoje eu não concordo com essa coisa de ai mãe, tudo bem? Ou então, sou gay, preciso me assumir. Porque o hétero ele não faz isso. Sim. O hétero não chega e fala, oi mãe, então eu sou gosto de hétero. menina, eu sou hétero. Então eu acho que assim, isso funcionou comigo, né? Não é que todo mundo tem que ser igual a mim. E aí eu senti tudo aquilo, mas eu tinha aquele preconceito comigo mesmo, e eu falava, tá, o que acontece? E aí? E aí? E aí? Aí quando. Né, só que assim, na escola aquela coisa, olha o verdinho, aquela coisa toda. E muito bem. E tinha uma menina na escola que gostava de mim, essa história é muito engraçada. Essa menina gostava de mim, mas eu não dava bola pra ela. Até porque deve ser muito difícil gostar de você, né, Lu? Lindo, né, gente? Ai, meu Deus, vou ficar vermelho daqui a pouco. Não parece, mas eu sou tímido. E Olha aí, ela chegou. E aí a mãe dela conhecia a minha mãe. Foi uma coisa assim. E aí, um belo dia, eu em casa, a mãe chega em mim. Gustavo, fiquei sabendo que você sai com um homem, é verdade? Aí eu travei. E eu não tinha ficado com nenhum menino ainda, eu só tinha curiosidade e tudo mais, era aquela coisa toda. E eu acho que até por estar no ambiente feminino, porque com 15 anos eu trabalhava em salão. Você já estava trabalhando no salão. Isso, então assim, não que isso me influenciou, não é Sim. isso. Mas naquele mundo só com mulheres e tudo mais, eu falei, não mãe, você tá maluca, não, você tá doida. E aí eu comecei a disfarçar dentro de casa, e eu comecei a abrir gaveta, fechar gaveta, abrir armário, aquela coisa toda. E quando minha mãe olhou pra mim, chorando já, e falou, olha, não era isso que eu queria pra você, mas você vai ser meu filho de qualquer jeito, não tem que mudar. Eu queria ser, né, 15 anos atrás, né, eu queria muito ser vó e tudo mais, aquela coisa toda, mas se essa é a sua vontade, você vai ser meu filho do mesmo jeito e tudo mais. Só que assim, o maior preconceito ali não era nem dos meus pais comigo, não era pela família do meu pai ser gaúcha, porque eu tenho um primo gay na família, prima que é gay também, que é lésbica, mas o problema era Gustavo como Gustavo. Sim. Eu não me aceitava, eu achava que gay era motivo de chacota. Eu era até homofóbico nessa época, eu não conversava com gay, eu tinha agonia que alguém pudesse ver tudo aquilo e falar, ele é igual, aquela coisa toda. Então assim, foi um processo até eu me aceitar, até o primeiro menino que eu fiquei, que ele foi uma pessoa incrível, assim. Ele chegou em mim e ele falou, olha, você tem curiosidade, como é que você fala que você não gosta, que você nunca tentou, como é que você fala que você não, né? E aí ele foi me abrindo os olhos, ele foi me ajudando, tudo até que eu dei o primeiro beijo nele. Aí eu senti tudo aquilo que eu nunca tinha sentido com nenhuma menina. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora lascou. Ou quando você, tipo assim, geralmente as pessoas elas têm muita mania de falar assim, a pessoa ela não se torna gay, ela nasce gay, Sim, eu né? concordo. E aí tem, porque assim, você sabe que a gente fala hoje de um respeito que, vamos ser bem sinceros, existe? Existe. Como eles pregam que existe? Pra mim, na minha concepção, olhando de fora, eu não acho que as pessoas ainda deixaram de ser preconceituosas. O preconceito está muito ainda em evidência. Tá. E até recentemente eu sofri preconceito, até com um ex-namorado meu, dentro de um restaurante. As pessoas mascaram muito, sabe por quê? Porque assim, hoje em dia é crime. Hoje em dia, se você flagrar, se você tiver prova, se você tiver testemunha, a pessoa vai responder processo, a pessoa vai se lascar. Antes não. Então, assim, hoje em dia, esse respeito, esse pudor que todo mundo colocou, ele é muito ilusório, mas existe preconceito. Vou ser bem sincero, até dentro da comunidade gay existe preconceito. Sério? Existe. Essa coisa que, porque é gay todo mundo respeita todo mundo. Não, eu já vi muita gente ter preconceito. Pessoa que é gay tem preconceito com gay, tem preconceito com lésbica, tem preconceito com um monte de coisa. Porque assim, aí eu vou entrar numa outra história, que hoje existem vários tipos de gay, né? Então, hoje em dia no mundo você tem que ser o gay padrão. Que o gay padrão é o que faz academia, o que é bem sucedido, é que tem os dentes perfeitos, é aquela coisa, é o quem. E existem várias comunidades, tem gente que não é padrão e não é por isso que a pessoa não é feliz. Sim. Então, esse preconceito que eu digo é nisso, porque assim, o padrão ele só vai olhar para o padrão.
padrão, ele nunca vai olhar para um gay que é afeminado, para as gay pop da vida, que eu adoro, que são as maravilhosas, que se divertem muito. Porque eu acho que, gente, se é uma comunidade, todo mundo, né, tá aí por isso, por que vai ter um preconceito dentro? Não acaba todo mundo sendo igual? Exatamente. Então, aí voltando da criança, geralmente, tipo assim, né? Eu lembro que, é claro que é o que você está falando. Na nossa época, na minha época, sempre houve preconceito como há até hoje. Essa é a verdade. Eu acho que as pessoas acabam mascarando devido à lei. Eu não quero responder, então eu vou ficar calado. Mas isso não significa que eu te aceito. Sim. Essa é a realidade. Tá? Eu falo assim, as pessoas são hipócritas. Eu falo, então perde de mim não, ou é ou não é. Então, assim, a gente vê isso hoje, né? Em relação a tudo, qualquer tipo de preconceito. Mas eu lembro que quando eu era criança, né, a gente era muito pior as falas, porque não existia lei, mas eu lembro que falava assim, o gay, quando ele é gay, ele nasce gay. Se ele se torna gay durante o período da vida dele, se ele se torna homossexual no meio da vida dele, ele é safado. Eu lembro, eu cresci ouvindo essas coisas. E aí, depois eu fui crescendo, fui tendo muitos amigos meus homossexuais, e eu vi o quanto eles sofreram de se aceitarem, o quanto foi difícil para eles entenderem quem eles estavam se tornando. E assim, e eu falo, cara, não é fácil, principalmente para a pessoa que está passando por esse processo. Agora a pergunta para você é, você falou para mim, até então eu acredito que pelo que você está falando, você acredita que você nasceu gay? Sim. Ou você acha que você no meio do caminho, tem problema falar gay? Não, né? Não, de forma alguma. Depois vai achar de gay, homofobia. Para de frescura. Então, tipo assim, então na sua fase de criança, você lembra quando você era mais novo, as coisas que você sentia, que você olhava? Você lembra disso, como que era? Sim, eu lembro. Eu tinha brincadeiras que eu colocava fralda, fingia que era cabelo, colocava o tamanco da minha tia e saía andando. Só que assim, isso não me configura também gay. Entende? Eu tenho amigos que só brincavam de carrinho e são gays. Eu não acredito que você se torna gay. Mas que nasce. Você nasce com isso. Não é uma coisa que você... hoje eu escolhi ser gay. Hoje... Não, você não é gay. Você nasce com aquilo. Eu acho que é a mesma coisa quando você começa a fazer uma terapia. Você começa a se enxergar como você é. Você começa a se aceitar como você é. Eu não acredito que você se torna. Eu acho que você começa, depois de uma certa maturidade, que eu acho que isso vem na adolescência e tudo mais, hoje o processo é muito mais rápido. Hoje tem crianças que a mãe ajuda na transição porque a criança não se vê no corpo que tem. Sim. Então, assim, se antigamente tivesse esse apoio que nem hoje tem, que a gente pode falar que tem muita hipocrisia, mas hoje também tem muito apoio. Graças a Deus, a luta gay, né? Graças a Deus, hoje em dia é muito melhor. Então, assim, se tudo isso fosse identificado numa criança, com terapia, com qualquer coisa, quantas pessoas poderiam não ter sofrido tanto que nem sofreu? Entendeu? Então, assim, eu acho que é o que eu falo, você não se torna. Ou você consegue enxergar aquilo, acho que quanto mais cedo melhor, ou tem casos de gente que vai morrer, como a gente chama de normal, né? E vai ser uma pessoa completamente infeliz na vida. Eu tenho exemplos de pessoas que eu conheço que são casadas, que têm mulher, que têm 2, 3 filhos e não se assume. Eu também conheço. E aí vive no off, né, que todo mundo fala. Vive no sigilo, como todo mundo fala. Ou vive no armário, como a gente fala. Ou vive no armário. Então, assim, quantas vidas também essa pessoa... Por essa pessoa não se aceitar, por quantas vezes essa pessoa está brincando? Sim. Né? Às vezes brincando com sentimento, não é brincando de uma maneira maldosa, mas assim, você também está lidando com vidas, né? De uma mulher, de um filho. E aí, quantos traumas você pode causar também com isso? Porque, imagina, depois de grande, falar, nossa, meu pai a vida inteira ele nunca foi feliz. E aí? Sim. Então, é muito delicado isso. Acho que é um assunto muito complicado, mas que graças a Deus hoje em dia todo mundo enxerga isso e traz isso para várias pautas, para ser normalizado tudo isso, porque durante muito tempo vê o gay como anormal. Não é normal ser gay, porque foi feito homem para ficar com mulher, mulher ficar com homem, acabou e pronto.
mas eu acho que nós somos feitos para ser felizes, né? Independente de qualquer coisa, independente de qualquer escolha. Então, eu acho que se você, a gente nasce pra ser feliz, a partir do momento que você não está ofendendo o outro, não está matando, né? Eu te falei, né? É de morrer? Não, não pode. Exatamente. E não pode, eu acho que se você respeita o outro, não tem o porquê você não ser quem você é. Exatamente. Eu acho que isso é primordial. E quando sua mãe desconfiou, você tinha 15 anos. Sim. Foi a sua primeira. Como que foi para você estar sozinho? Né? Porque eu tenho 3 amigos meus que eles me contaram como que foi a descoberta deles. E foi assim, né? Eu até chorei por isso, porque foi uma coisa muito perturbadora para eles, até mesmo porque eles são mais velhos que você. Você tem quantos anos? 30? 29, né? Então, eles não. Eles já têm 47, outros 45. Naquela época era muito mais difícil. E assim, a aceitação deles, né? Foi engraçado que a gente chorou e riu junto, porque quando a gente eles começaram a falar quando eles se descobriram, ou quando eles tiveram o primeiro relacionamento com o mesmo sexo, e aí a gente acabou rindo porque foi até engraçado. Mas eles sofreram muito em entender o que estava acontecendo com eles. Essa acho que é a pior parte de tudo, é o seu interno, né? Eu acho que não só na homossexualidade em si, mas como acho que em todos os processos que você tem que se enfrentar, que você tem que se enxergar, eu acho que em tudo. Eu não vou romantizar a minha descoberta, eu não vou romantizar, falar, eu não sofri. Sim, eu sofri, mas o pior é que eu sofri comigo mesmo. Sim. E assim, os meus pais, eu saí de casa com 16 anos, 16 para 17 anos, não foi por conta da minha sexualidade. Sim. Foram por outros motivos, porque minha mãe morava mais distante, eu consegui um trabalho que era muito longe da casa dela, eu saí para morar com uma amiga, então eu enfrentei, querendo ou não, a descoberta e tudo isso sozinho, porque na sequência eu saí de casa, na sequência eu fui morar com uma amiga e era eu comigo mesmo, então eu acabei sentindo meio que tudo de uma vez. A saída de casa muito repentina, essa questão da homossexualidade. No começo meu pai falou, eu sempre soube. Mas gerou aquele clima, sim. Ficou aquela coisa, aquele mal-estar, né? Entre a gente ali dentro de casa. E aí eu saí de casa e é muito engraçado, porque continuando essa minha trajetória de descoberta, quando minha mãe falou, fiquei sabendo que você saiu com um homem, é verdade? Aí tentei disfarçar. Ela me abraçou, começou a chorar, eu desabei de chorar, foi aquela coisa toda. E depois teve um distanciamento de nós ali dentro de casa. Hoje, com terapia em dia, né, e me revendo em muitas coisas, eu vi que eu também me distanciei. Sim. Né? Eu me fechei naquela concha, naquele momento. E foi muito engraçado. E assim, a família do meu pai era uma família que eram, né, em 11 irmãos. Tudo lá de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, aquela família. O meu avô era aquela coisa bem tradicional mesmo, bravo e aquela coisa toda. Então, a minha preocupação não era do meu pai e da minha mãe descobrir, a minha preocupação era da família do meu pai descobrir. Era a preocupação de todos eles descobrir. E foi o único pedido que eu fiz. A minha família dentro de casa, meu pai e minha mãe. Eu falei, não quero que uma tia minha, o tio meu da família do meu pai saiba. Na hora certa. Você não queria que ele soubesse na época? Porque na realidade eu não queria que ninguém me julgasse, eu não queria passar por mais esse constrangimento. Eu falei, a única coisa que eu peço para vocês, que fique aqui dentro de casa tudo isso. Na hora certa todo mundo vai saber. E aí eu saí de casa muito cedo, aquela coisa toda, saí, fui trabalhar, e aí na sequência eu conheci uma primeira pessoa que eu tive um relacionamento. Eu fui casado com ele 6 anos. E aí... Nossa, tão novo. Foi, eu me Porque juntei. você... Na verdade, eu não fui casado, eu me juntei. Sim, mas juntar com o pé casado mesmo. Você, na verdade, então, você se assumiu com 15 anos. Com 17 você já saiu de casa. 16 eu saí de casa e com 17 eu me juntei. Foi tudo, eu sempre fui muito precoce na minha vida, eu sempre chamei a responsabilidade para cima de mim. E isso aí, sempre fui doido nesse tipo. E aí, quando eu conheci ele, quando eu já estava em um relacionamento com ele, aí eu falei, agora minha família vai saber disso aí. Nós não anunciei nada para ninguém, porque para mim isso não faz muito sentido. Aí num churrasco de família que teve, sem graça de verdade. Mas até que você não tinha relação com seu pai, com sua mãe, com todo mundo, normal. Depois que eu saí de casa, a gente deu uma distanciada, né, normal, mas sempre, nunca tive problema com eles, ai, tô brigado, eu não falo, não, a gente só se distanciou, mas não tinha nenhum tipo de problema. E aí foi um churrasco de família, eu falei, peraí, porque assim, eu já era a ovelha negra, né, porque saí de casa cedo, aquela coisa toda, porque assim, não é
Não é da tradição da minha família, e nenhum primo meu saiu de casa tão cedo que nem eu. Sim. Só saiu. Garoto, né? É aquela coisa tradicional, você só vai sair de casa quando você casa. É. Você só sai da casa da mãe quando você casa. Até pra você sair pra morar sozinho, isso é uma coisa atípica pra eles. Aí eu fui bem nesse churrasco. Hoje, todo mundo, pô, não quer falar? Então agora vamos falar de muito gosto. Peraí. Aí cheguei com meu primeiro, né, marido, digamos assim. Gente, esse aqui é o fulano. Ah, mas quem que é? É o meu namorado. Todo mundo com aquela cara de espanto, né? Aí tinha nego que falou, eu sei quem sou, o dele fulano, ciclano, beltrano. Mas assim, eu quis mostrar ali que tá tudo bem. Sim. Por que o Joãozinho da família pode chegar com 56 namoradas? Por que você não pode chegar com um namorado? Apresentar como namorado? E essa pessoa foi muito importante no meu crescimento, no meu desenvolvimento profissional, me deu muita oportunidade. Eu tenho muita gratidão a ele. E, então, assim, foi assim que a família descobriu. Sua mãe e seu pai estavam no churrasco? Tá, na verdade eles se tinham conhecido antes, né? Minha mãe e meu pai, eu falei, não, é outra história, já tinham conhecido, os meus irmãos também. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos gêmeos, né, de 19 anos hoje em dia. Sério? Minha mãe, quando eles nasceram, eu tinha 9 anos. Então a minha história de trabalho começou aí eu com 9 anos de idade. Estou contando a história de tratamento, né? Mas tá tudo certo. Não, eu entendo. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, até para ajudar. Na época que meus irmãos vieram, meu pai estava afastado, meu pai estava trabalhando, minha mãe estava barrigando, não tinha como. E eu tentava ajudar como podia. Então eu já entreguei panfleto, eu já trabalhei lava rápido, placa de apartamento, sabe? Aquela coisa que ficava no poste. Meu primeiro emprego foi esse. E era final de semana para ganhar 37,50. Eu lembro até hoje. E eu tentava ajudar dentro de casa e assim, não só ajudar dentro de casa, como me manter nas minhas coisinhas que eu queria fazer, porque aí já era um fardo a menos para os meus pais. Então a minha história começa aí até na parte de cabelo e tudo mais. Porque o cabelo é uma coisa que eu sempre gostei, falavam que eu tinha jeito, só que era a única profissão que eu exigia idade naquela época. Então minha mãe cortava o cabelo em um salão, e aí eu entrei no salão e falei, eu queria tanto saber lavar cabelo nesse negócio aí, que esse negócio desse lavatório mal cansado direito. E a minha história começou ali. Então eu comecei muito cedo justamente para isso, para poder me manter por conta dos meus irmãos e tudo mais, então foi aquele turbilhão de coisa. E voltando assim, e finalizando essa parte, né, de me assumir para a família, foi isso. Então foi quando eu cheguei com esse meu primeiro namorado, e a família falou, meu Deus, e agora? Só que eu já não estava mais nem aí, assim, sabe? Eu já estava vivendo minha vida e foi. E graças a Deus eu não posso reclamar, porque minha família sempre apoiou muito bem ele, sempre me apoiou muito bem. A família do meu pai, graças a Deus, eu acho que isso eu não posso falar porque são bem unidos, assim, sabe? Eu sou muito abençoado. A gente não tem como matizar, mas de repente as pessoas elas têm uma história diferente das outras. A gente vê que tem pessoas que têm muito mais dificuldades, passam por mais transtornos, são expulsos de casa. Enfim, uma infinidade de acontecimentos que a gente nem imagina. É difícil até acreditar muita coisa que conta. Eu tenho vários amigos que passaram por ser expulso de casa, ser escorraçado e assim, gente que não era de São Paulo e veio para São Paulo e passou fome, passou aquela coisa toda. Então, assim, é muito complicado tudo isso. Como eu falei, graças a Deus hoje em dia eu acredito que muita coisa mudou, mas a luta continua, né? Sim. Isso não vai parar nunca. Existe alguma situação hoje, Gu, que você ainda passa, que vocês, né, ainda passem assim, que você sente que é uma coisa. A gente vê que você é muito bem resolvido e tipo, tô nem aí com a opinião alheia. Tô nem aí com a opinião alheia. É de morrer? Não, então pode. E vamos seguir adiante. Mas existe alguma situação que ainda te incomoda muito? Olha, eu acho que, assim, alguma situação em específico eu não tenho como te falar. Eu posso te falar de situações que eu passei, assim, até por agora. Por exemplo, no antigo relacionamento, dentro de um restaurante japonês, e os pontos da carne estavam, tipo assim, do que a gente pediu estava errado, tudo para dar ruim aquele dia. E na hora que a gente levantou para ir embora, a gente sofreu um caso de homofobia. Sério? Dos próprios sushi men do restaurante, na hora que a gente passar, começar a contar pra gente, começar a rir. E eu sou aquela pessoa que não gosta de confusão. Então, às vezes eu falo, numa situação dessa ainda, eu falo, gente, deixa quieto, vou fingir que não foi comigo, aquela coisa e tudo mais. E nesse dia, meu ex, ele foi pra cima e falou, não, peraí, vocês estão aqui pra gente. E aí, o que me incomoda muito, né, chegando nesse ponto? Nada é feito. Nada é resolvido. Então, por exemplo,
eles riram da gente, a gente passando, apontando pra gente, a gente rindo. Meu, eles voltou, tentou conversar, né? E aí, vocês estão rindo do quê? Quem que vocês estão rindo? Não, nada. E ficou por isso mesmo. Então veio o gerente do restaurante tentar oferecer um jantar por cortesia, tentar oferecer numa outra unidade e pedir desculpa. Só que assim, eles não pedem desculpa porque eles não assumem que eles fizeram. Sim. Então até hoje mesmo, acho que é muito complicado isso porque nós nos sentimos coagidos ali. E aí, como é que fica? Como que fica tudo isso? Nós sofremos ali um crime de homofobia. Sim. A gente tentou, aí eu fiz vários posts marcando o restaurante mesmo. E assim, a equipe deles, nada. A gente oferece um jantar para vocês, é o famoso cala a boca, né? Sim, óbvio. Para não ter nenhuma confusão depois. E assim, mas você também não tem prova que eles estavam rindo de você. E aí como você se sente, o que você passou naquele momento, depois de tanta luta, depois de tanta coisa, e aí fica por isso mesmo. Então assim, o que me incomoda ainda hoje em dia é que assim, por mais que hoje é crime, mas ninguém faz nada. Hoje em dia, para você abrir uma causa ou um processo que seja de homofobia, você tem que ter muita prova, você tem que ter gravado, você tem que ter... e assim, com outras causas, não é tanto assim. Não é tão difícil, né? Não é tão burocrático. Então, assim, hoje em dia, até para você abrir um processo de um crime que você passa, é muita burocracia. Além de ser burocracia, tem que pagar. Não, tem que pagar. Você Isso tem é que pagar, fato. né? E isso que eu não me dei a chance de chamar uma viatura e ir para a delegacia. Porque eu tenho certeza, se fosse uma delegacia, infelizmente, olhar para a nossa cara e falar, tá, o que você prova? E aí? E aí, fico por isso mesmo. É por isso que eu estou te falando, que é tipo uma hipocrisia, né? É como se, nitidamente, a gente está vivendo uma situação hoje que nitidamente é o cala-boca, ele só segue. A gente finge que aceita, a gente finge que protege, mas na verdade nada acontece. Não acontece. A gente está falando até em questão, juridicamente, até na questão de pensão alimentícia. As Sim. pessoas têm medo de falar que a única lei que funciona no país é a pensão alimentícia. É mentira. Não, e é muita mentira. É mentira. E aí, porque você pega, entrando nesse assunto, você pega um pai que tem um filho, ele movimenta, sei lá, 30 mil reais por mês, mas na continha dele ele só movimenta 4. Para poder chegar no filho, 400, 500, 600 reais de pensão, que muitas vezes não está nem no mercado que a criança come. Não, e ainda, eu vou além, tá? Eu vou além ainda, tá? O que acontece? O pai é obrigado a pagar a pensão da criança, judicialmente saiu, foi dado indefinido para a mãe, aí a mãe entra lá a legalização para ele poder fazer o depósito para a criança, ele não deposita. Aí a mãe tem que ir lá no fórum de novo fazer requerimento para os atrasados que ficaram. Vai vendo a história. Aí vai lá, quer dizer, para muitas mulheres isso é uma humilhação. Sim. Né? Aí é você obrigar a pessoa a fazer aquilo que é obrigação dela, e ela não faz. Aí ela vai lá e pede os atrasados, na esperança de que vai receber. Não, mas... O pai continua não pagando, e vou te falar mais. Aí sai a petição de prisão. Ele é preso? Não. Não. E se ele for, ele vai, dorme, e entra com recurso e sai rapidinho. Não, na verdade ele não é preso. E vou te falar uma coisa. Muitas mães falam assim, meu filho, mas existe a possibilidade dele ser preso? Existe. Existe a possibilidade. Só que ele sabe que se ele for fazer uma atualização de documento, fazer uma renovação de documentos no poupa-tempo, ali vai ter o mandato de prisão dele. Beleza. Se ele talvez passar uma blitz, pode ser que talvez o policial que fizer a blitz prenda ele. Mas isso não é certo. Não é certo. Porque pode ser que o cara que está lá, o policial, ele também está devendo a pensão alimentícia, aí ele olha e fala, ô camarada, paga lá a pensão do seu filho lá, vai embora aí, vai embora. E resumindo, sabe quando que essa mãe recebe dinheiro? Nunca. Então vim falar para mim que a lei que funciona no país é a pensão alimentícia, é a pura mentira. Hoje eu vivo dentro da justiça, a gente sabe que isso é mentira. A mesma coisa é a questão da homofobia. Sim, sim. É a mesma merda, desculpa a palavra, uma merda. Você fala, cara, tá, eu tô parado. Aí quando às vezes a gente tá conversando, e aí eu sou muito de brincar, de falar as coisas. Às vezes eu falo, sei o quê, eu tenho um cunhado meu que ele é negro, eu falo, ô preto, vem aqui, não sei o quê, você é legal mesmo, negro. Aí às vezes meu filho é um adolescente, né? Aí ele fala, mãe, você não pode falar isso. Eu falo, cala a boca, pelo amor de Deus.
Agora é uma tal de mimimi que não pode chamar o preto de preto, que não pode chamar por isso que eu falei, não pode chamar de gay, Sim. nossa, porque não pode, é ofensivo. Resumindo, a gente caiu dentro de um aspecto, de uma mimiseira e de uma hipocrisia tão grande, porque não funciona. E estão querendo cobrar da gente uma coisa que não funciona. Entendeu? Então, assim, é uma situação que eu olho e eu falo, cara, que mundo é esse que a gente vive? Então, a pessoa vem falar pra mim, não, eu sou livre, não, você não é. Assim como as mulheres, vamos ser bem sinceros. Vem falar pra mim que hoje a mulher ela é livre. Mentira. A mulher ainda é chamada de vagabunda. A mulher ainda é chamada de, é uma vagabunda, sai com um, sai com o outro. Ela é assim. Ela é uma mulher. Mas o homem pode sair com Deus todo mundo. Exato. Ele, no máximo que ele vai ter fama de garanhão. A impressão que eu tenho, Gu, é que a gente vive numa sociedade cada vez pior, mais hipócrita. E isso me irrita. Infelizmente. Porque a gente estava até conversando, você falou, o que é diferente, o mundo rejeita. E é verdade. Às vezes eu levo o nome, porque eu falo, mas a gente estava falando sobre isso, né, mano, que eu cheguei. Porque aí é meu jeito, eu sou sincerão, eu sou muito, às vezes fui chamado de doido, eu falei, mas quem falou que isso é um problema? Isso pra mim, falar que eu sou doido, gente, eu acho incrível. Tem até um meme aqui de uma participante não sei se foi da Fazenda, ela fala, é uma honra não ser igual a vocês. É verdade. É uma honra não ser igual a todos. E cara, pra mim é uma honra não ser igual a todos. É uma honra não ser quadrado daquele jeito, aquela coisa padrão, aquela coisa que sai da casinha. Gente, é quem eu sou. Sim. É quem eu sou. E assim, e sou isso para poucas pessoas, porque tem essa questão de conexão também. Eu acho que a gente tem essa coisa de conexão. Isso que gerou tudo isso hoje, essa conexão que nós tivemos. Mas eu acho que você tem que ser quem você é, independente do julgamento alheio. Só que é um processo. Sim. Né? Você falou uma frase até gravando com a Carita, que você falou, só vive o propósito quem passa pelo processo. Sim. E é a maior realidade, eu acho que para qualquer assunto. Sim. Acho que para qualquer assunto. Porque eu acho que hoje, vou dizer como vai, um homem homossexual, um gay, para ele viver o propósito, que é de fato ser um gay assumido, ele tem que passar pelo processo. Sim. Tem gente que é muito mais tranquilo, tem gente que é muito mais complicado, tem quem tem apoio de uma família, tem quem não tem apoio de uma família. Mas você precisa passar pelo processo de autoconhecimento. Não só sobre sua opção sexual, eu acho que para um todo, eu acho que para tudo, você precisa passar por esse processo. E passar por esse processo para você chegar num ponto também, que por que hoje também muita gente respeita e tolera essa questão? Porque hoje em dia o gay tem voz. Sim. O viadinho, sou viado mesmo, e aí? O que você vai fazer contra? Vamos lá, vamos ver se você é homem. E antigamente, sou viadinho. O pessoal saia chorando. Mas é realidade. O viadinho, sou viado, e aí? E qual é o problema? O que você vai fazer, Gatão? Vamos lá. É um autoconhecimento. Antes de eu ser um viadinho, eu também sou homem, eu também sou um ser humano, então vamos lá. Vamos lá. Porque assim, o viadinho ele é errado por ser viadinho. Mas aquele que sai, que ilude, que tem 500 mil filhos, não sabe de nem estava falando de questão alimentícia, e faz, ele apronta e faz isso e faz aquilo. Mas aquele ele tá tudo bem. Agora o viadinho ele é viadinho. Então, peraí. Então eu acho que muita coisa mudou também devido ao posicionamento que nós temos que ter. Porque assim, se a sociedade não faz, meu amor, você tem que se garantir de algum jeito. Com certeza. Nem que seja na sua opinião. Se é dia que sou, vamos lá então, vamos conversar. O que você vai fazer? Então eu acho que todo mundo tem. Mas pra você chegar nesse ponto de bater no peito e falar quem você é, você tem que passar pelo processo. Você tem que passar pelo seu autoconhecimento. Você tem que olhar no espelho e se sentir orgulhoso. Eu sou gay, sou hétero, sou trans, sou travesti, sou lésbica, sou pan, e uma infinitude de codinomes que existe dentro da comunidade. Mas você tem que olhar no espelho e sentir orgulho de quem você é. Independente daquilo que você gosta ou deixa de gostar, eu acho que isso para tudo, sabe? Eu acho que faz parte de um processo de autoconhecimento que eu desejo e espero que todos passam. Você sabe que a gente teve uma história na nossa família, né? É uma família agregada, mas eu tinha ele como meu tio, que era o tio Edinho. Eu lembro que eu tinha o quê? Sei lá, uns 7 anos, 8 anos. Imagina. Para quem tem 47 anos, você imagina quando eu tinha 8 anos de idade. Esse meu tio Edinho, ele era homossexual. E ele era um artista, né? Porque ele imitava Hebe, ele fazia vários shows, ele fazia aquelas flores de sabonete que na época, né, todo mundo, a maioria era o pessoal que era homossexual que fazia. Enfim, ele era muito amado. E ele, naquela época, que era a época de Cazuza e tudo mais,
ele adquiriu o HIV. E foi logo naquela época que ninguém sabia direito o que era, como tratar e nem nada. E eu lembro que quando ele ficou doente, eles trancaram ele num quarto, porque ele tinha que ficar lá, porque na verdade até a medicina não tinha certeza de como aquilo era transmitido, mas que aqui eu lembro perfeitamente, era uma doença de gay. Sim. O que ele tem? Uma doença de gay. Que doença é essa? E às vezes a gente ia na casa dessa minha suposta avó, e aí eu queria ver o tio Edinho, porque ele era ele sempre estava com a molecada. Era maravilhoso. E aí, tipo assim, tá, e cadê o tio Edinho? O tio Edinho não tava. Pra você ter uma ideia, o tio Edinho faleceu e eu nunca mais vi o tio Edinho. Porque ele ficou no quarto, fechado, justamente porque ninguém propriamente sabia o que era o HIV e se aquilo podia ser transmitido para nós, crianças. E aí, resumindo, quando ele foi diagnosticado, ele foi ficando doente, foi diagnosticado, você sabe que o HIV é um vírus, não é ele que mata, mas ele tira a imunidade, e aí com isso ele ficou trancado, a gente não viu mais ele. Então assim, eu falo, cara, que surreal, né? Que coisa mais absurda que na época a gente vivia, e que graças a Deus hoje já não é mais assim. Hoje ainda prevalece a doença maldita sendo câncer, e não mais o HIV. Né? Não é mais isso. Hoje eu conheço muitas pessoas, tá, que são soropositivos do HIV e que vivem uma vida normal. Normalíssima. Graças a Deus o avanço da medicina trouxe muita coisa também. Acho que a conscientização de prevenção também. É que nem para os gays, né? Existe hoje em dia até o PrEP, que é uma medicação que funciona para prevenir, né? Sim. Então, assim, eu acho que o avanço da medicina para isso foi muito bom, mas eu nem imagino que possam ter passado para que tudo, graças a Deus, tudo isso hoje seja muito melhor, mas quantas pessoas não morreram lá atrás, né? Para que hoje seja melhor. Para que hoje seja melhor. Então, assim, quantas pessoas morreram, que nem você está contando essa história. Imagina, você trancado dentro de um quarto com uma doença que ninguém sabe o que é, como que trata, como que não trata, se mata, se não mata. Basicamente é um surto de pandemia que a gente viveu, né? É um surto de pandemia que a gente viveu, é uma coisa desconhecida. Então, só que o surto de pandemia que a gente viveu é uma coisa que, assim, todo mundo está predisposto. Agora, você imagina, já existiu preconceito. E muito. Né? Antigamente, muito mais do que hoje. Sim, você imagina virar com uma doença de gay. Gente, se a pessoa não morresse de doença, a pessoa ficava louca. Não, gente, é tão ridículo hoje, né? Porque quando eu tinha 8 anos, eu só ouvia o que os adultos falavam, né? E também, às vezes, não é nem culpa deles, é pela ignorância mesmo, de um conceito educacional que veio dos pais deles. Então, assim, era o que tinha na época. Exatamente. Era preto no branco, 880, aquela coisa racional, né? Sim, aí eu lembro mais ou menos quando eu tinha uns 17 de novo, e aí teve um artista do mundo do rodeio, eu não vou falar o nome, né, porque provavelmente alguém conhece, mas eu acabei conhecendo ele também, e num dos artistas, e quando ele foi para essa cidade, que era uma cidade pequena, que eu fiquei lá 7 anos morando lá, foi quando eu conheci esse cara que era um mito no meio do rodeio. E quando ele chegou na cidade, todo mundo começou a falar que ele era idético, e que ele era idético porque ele se relacionava com homens, com 17. Então, quer dizer, eu tinha 8 anos eu escutando essa história e vivenciei esse momento. Quando eu tinha 17, mais ou menos, foi isso que aconteceu. Então, tipo assim, hoje eu olho, e hoje tendo pessoas que são héteros, que eram casados, pessoas normais, que obtiveram o soro positivo e que vivem uma vida normal, eu falo, ainda bem que eu estou viva para me ver essa evolução. Porque isso é muito importante, a gente saber dessa evolução, instruir hoje também os nossos filhos a tudo. Porque independente, eu sou como sou igual a sua mãe. Para mim, independente do que meus filhos opinem, eles são meus filhos, não vão deixar de ser meus filhos. Né? Eu costumo até falar que os homossexuais, eles são filhos muito melhores do que os filhos normais. Né? Eu tinha um amigo meu que falava assim para mim, Val, ele também era cabeleireiro. Ele falava assim, Val, eu já sou bicha. Se eu não for bom no que eu faço, e se eu não for bom filho, eu estou aqui para quê? Porque nada mais eu sou, além de ser um bom cabeleireiro e de ser um bom filho. Olha que triste. Você vê como que ele mesmo se subjuga com tudo isso, se subjugava, né, no caso, com tudo isso. Eu acho que é muito delicado, é muito complicado, porque até tem pessoas, como eu falo, existe preconceito até dentro do próprio mundo. Eu falei das padrões, das fotos. Por causa
tudo mais, desses estereótipos, digamos assim. Mas também existe preconceito até de quem é mais velho. Tem pessoas que têm preconceito, que nem tem muita gente que eu conheço que segue um padrão porque não pode dar pinta. Ele é gay, ele é assumido, todo mundo sabe que ele é gay, mas ele se controla para não dar pinta que ele é gay porque ele não gosta que acham que ele é gay. Então assim, você fala, ah tá, você saiu do armário, você lutou por tudo, por seus direitos e blá 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 blá, mas mesmo assim você não tem preconceito com você. Mas será que isso também não é uma questão familiar, Bu? Eu acho que porque você, tipo assim, de certa forma, você teve um apoio. Sim. Às vezes essas pessoas que elas se restringem tanto em mostrar quem elas são, porque talvez o preconceito venha dentro de casa. Porque a maioria não apoia como a sua mãe te apoiou. Né? É muito difícil. Não dá pra romantizar tudo assim, falar, tudo é lindo, maravilhoso e tudo mais. Só que é o que eu falo, gente, se conheçam, se permitam, porque eu acho que independente até da família que você vem, é muito transformador quando você começa a se conhecer. E eu vejo tudo isso e eu fico com o coração partido, porque às vezes a pessoa se priva de ser feliz, assim, sabe? Numa simples conversa, numa simples atitude, pessoas se ponderar no que fala, porque vão pensar, porque... E não só no mundo gay, como tem muita mulher também, né? Como eu falei, eu atendo uma infinitude de mulheres. Mas tem muita gente que se controla por medo do que o outro vai achar. E isso eu acho que não só no mundo gay seria o que eu diria para quem assiste aqui, que escuta, que tem que se assumir, mas não só para nessa vertente, mas como assim, para mulheres e para todo mundo. Sim. Eu acho que quando você se importa demais com a opinião alheia, você deixa de se escutar. Sim. E tem muito caso. Tem muito caso. Nossa, de mulher, então, assim, de clientes que sentam na minha cadeira, é muito complicado, assim, é a aprovação do outro acima do que você tem de vontade. E chega no ponto que as clientes sentam na minha cadeira hoje, eu falo, como que você quer? Eu não sei. Ah, mas como você quer? Você quer cortar? Você quer pintar? Você quer loiro mais claro, loiro mais escuro? Blá, blá, blá. Ah, eu não sei. Eu tô aqui porque eu confio no seu trabalho. Porque eu acho que você é o profissional que vai fazer o que é melhor para mim. Mas você vê a falta de opinião, você vê a falta não de vontade, mas aquela coisa que acho que ela se preocupa tanto com o que vão achar, que nem ela sabe mais quem ela é. Perdida, né? E aquela coisa, quando você não sabe o caminho que você vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então é muito complicado. Então eu acho que essa questão de se conhecer não só para quem é homossexual, não só nessa questão de sexualidade, mas para a vida, eu acho que é uma coisa muito... Você tem que realmente levar isso muito a sério. Sim, hoje você tá solteiro. Hoje eu tô solteiro. Gente, ele tá solteiro. Hoje ele tá solteiro, gente. Solteiro. Ô, Bu, e aí depois você foi montar. Hoje o salão que você tem é um salão de cabeleireiro, é seu? Não. Você trabalha no salão lá no Tatuapé. Isso. E faz esses loiros maravilhosos. Gente, olha isso, que coisa maravilhosa. Ô, Bu, você tem alguma história que te remete assim... Sem muito pensar, mas pô, essa história eu não esqueço. Aconteceu comigo, ou aconteceu com quem eu conheço, ou eu vi, que ficou marcado para você, relacionado tanto à sua área profissional quanto à sua homossexualidade? Olha, eu vou te contar uma história bem rápida de quando eu comecei alguns anos depois que eu comecei na profissão, em um espaço que eu trabalhei, que eu tinha muita vontade de trabalhar lá, e eu comecei lá. Em pouco tempo ganhei um espaço muito bacana. Graças a Deus, assim, entrei, fui bem vista, aquela coisa toda. E aí eu tive um caso que eu passei, acho que todos os preconceitos de uma vez só. Eu acho que passei preconceito da minha sexualidade, passei preconceito pela idade que eu tinha, porque eu era muito novo, eu tinha 17 para 18 anos. E eu fui atender uma cliente. Era um cabeleireiro, era assistente. E aí, um cabelo curtinho, ela tinha, que é um grau de dificuldade um pouco maior para fazer uso do papel, aquela coisa toda. Aí ele sempre passava, você vai fazer assim o cabelo. E aí a gente dava sequência porque ele atendia vários clientes ao mesmo tempo. E eu lembro que na hora que eu comecei a mexer no cabelo dela, ela olhou pra mim e fez assim: você vai colocar a mão no meu cabelo? Você é um moleque. Um gayzinho assim novinho vai com a mão aqui no meu cabelo. Você não vai saber fazer. Aí eu respirei fundo, aí eu
do cabeleireiro que eu trabalhava, eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, não liga porque ela fala não. Só que eu era uma cliente que ela chamava manicure de desgraçada, né? Desgraçada, você vai tirar meu bico. E aí eu lembro que eu respirei fundo e ele falou assim, não dá trela, não dá trela. Mas eu aguentei só não dá trela, ficar quieto. Aí eu dei assim, uma vez assim. Você não me conhece, não te conheço. Primeira vez que eu estou ajudando a fazer o seu cabelo. Então vamos bater uma aposta? O viadinho aqui, ele não sabe o que ele está fazendo aqui, tanto que ele está aqui trabalhando, né? Foi contratado pelo dono. Vamos lá? Se você não gostar do cabelo do viadinho novinho fizer, você não precisa pagar se você não gostar. Eu pago o meu salário. Agora, se você gostar, você paga o dobro. Você não conhece o meu trabalho que está ajudando, eu também não conheço. Com 17 anos? Uhum. Outra coisa, brasileira. E aí, enfim, fiz o cabelo, terminou. Ela pagou. Ela chegou na frente do cabelo e falou assim, eu não acredito. Ela falou assim, você vai perder seu lugar para ele. Porque ele soube entender e ele foi mais afrontoso do que eu fui com ele. Porque eu não conhecia, eu julguei, eu tô pagando a minha língua. Literalmente tô pagando a minha língua. Aí essa mulher queria fazer cabelo comigo depois que eu saí desse salão e eu falei, gato, não tem horário. Não te quero, querida. Não preciso passar por isso, porque é uma energia que pra mim não vale a pena. Então é uma história que eu passei sim por um preconceito de idade, e isso de falar, esse menino, por ter começado muito novo, nossa, eu já escutei de jeito que esse moleque vai colocar a mão no meu cabelo, você não sabe nem trocar as fraldas direito. Nossa, passei, vixe Maria, muita coisa. Pela idade e por tudo, né, Lu? A gente sempre. As pessoas elas veem, quando elas olham pra gente, elas veem o que elas querem ver. Por isso que às vezes as atitudes que as pessoas têm são totalmente opostas do que realmente nós somos. Essa é a maior dificuldade de lidar com aquilo que vem de fora para nós. Exatamente. Você fala, meu Deus do céu, você tem que respirar 10 mil vezes para não falar uma besteira para a pessoa, né? Sim. Mas quando eu criei o podcast, o maior intuito era que as pessoas chegassem aqui e realmente elas fossem quem elas são. Sim. Porque eu acredito que todo mundo, independente do que ela seja, ou qualquer coisa que ela goste, ou que ela faça, ou onde ela esteja, ela sempre vai ter um lado bom e maravilhoso que o mundo precisa conhecer. Que o mundo precisa conhecer. Às vezes até ela mesma precisa conhecer. É verdade. Ou senão a pessoa não sabe nem quem ela é. Exatamente. Mas eu costumo falar que a pessoa para estar aqui, ela precisa se conhecer. Sim. Senão ela não encara o podcast. Ela não vai vir aqui, entendeu? Então, tipo, se a pessoa para ela estar aqui, eu sempre falo, o fato da pessoa estar aqui é porque, com certeza, se ela não está curada 100%, ela já está passando por um processo de cura. Exatamente. Porque não é fácil a gente vir aqui falar de nós. Não é fácil vir aqui falar daquilo que nós sofremos, daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos. Sim. Porque a gente está vulnerável a receber críticas o tempo todo. Exatamente. Esse que é o problema. E hoje e depois desse relacionamento acabou, você não está se relacionando com mais ninguém hoje. Não, hoje eu tô. Mas houve alguma situação dentro desse relacionamento? Você acabou de falar que dentro desse aspecto há muita traição? Então, eu, graças a Deus, nunca tive nem. Falar que fui traído. Nunca soube, né? Nunca soube, graças a Deus, nunca soube disso. Os meus relacionamentos, os dois, eu acho que eu conto no dedo, assim, que foram, né, importantes para mim, foram dois. E simplesmente chegou num ponto que os dois eu finalizei. Eu falei, olha, eu acho que hoje o que a gente vive não faz mais sentido, porque eu acredito. Acho que você espera um relacionamento eu não posso te oferecer, e vice-versa, e tá tudo certo. Não estou romantizando um término, não estou romantizando nada disso, mas acho que a melhor coisa é você tomar caminhos diferentes quando você vê que não dá certo. Sim. Então, assim, se acontecer alguma coisa, não, acho que simplesmente a gente chega no ponto que a gente tem que saber também a hora de começar e a hora de ir embora. E tá tudo certo. São os ciclos que vão se fechando, São né? ciclos, exatamente. Então, assim, tem sofrimento? Tem, a gente fica triste, ninguém começa um relacionamento para terminar. Mas tá tudo certo. Hoje você tem uma vida normal com a sua família. E depois que você. Uma pergunta que eu não quero calar, né? Depois que você se foi lá e falou, cara, eu sou o Gustavo, esse aqui é meu namorado, pra família inteira, tio, papai, mamãe, problema de vocês. Você percebeu, já havia outros primos seus que já tinham mostrado quem era, ou abriu o armário e saiu um trocete de lá de dentro? Como é que foi? Me conta. Não, abriu o armário, saiu mais gente. Imaginava. Saiu mais gente, sim.
Não na sequência, acho que foram tomando cada um seu tempo ali, seu rumo, mas teve mais um primo e uma prima que se assumiram depois, que eram gays também. E tamo aí. Isso é a prova de que quando a gente nos conhecemos, sabemos quem somos e tomamos a postura de quem somos, nós conseguimos facilitar a abertura de portas para outras pessoas. Sim. Porque como para você foi o primeiro. Sim. Você foi o primeiro? Não. Ah não, você já tinha um primo. Tem um primo que já foi que ele já meteu a peça na porta do armário antes. Aí a gente veio depois de alguns aninhos. Porque aí. umas famílias tradicionais, gente, era muito difícil. Era muito difícil. Ou qual é a sua opinião referente a uma coisa que se discute muito, tá? É a respeito de o povo GLBT+, o que é GLBT+. Eu sei que LGBT são os homossexuais, mulheres. Hoje é LGBTQIAP+. Que é isso? O que significa isso, gente? É muito alfabeto. Eu vou ser sincero, eu não conheço todas as siglas dentro da diversidade. Mas o mais acho que ele significa pessoas que não têm nem denominação ainda, que não se encaixam em nenhuma denominação daquilo. E eu acho que está tudo certo. Né? Acho que a pessoa tem que se sentir feliz do jeito que ela é, do jeito que ela se sente bem. É que nem eu falo, dentro do mundo já existe preconceito. Se dentro da comunidade for ter preconceito do que um é ou do que o outro é, né? Qual que é a... Porque assim, tem muito gay que tem preconceito com quem é bi. Ah não, porque gay é gay, porque lésbica é lésbica. E não. Né? Eu conheço várias pessoas que são bissexuais e são felizes. Né? E gostam de mulher, gostam de homem, sente atração por mulher, por homem. E tá tudo certo. Então, eu acho que esse mais ele significa isso. Pra mim, ao meu ver, não que isso seja uma regra, tá? Mas eu acho que o mais ele é pra que inclua todos, né? Inclua todos como eles se sentem bem felizes. Uma coisa que se discute muito, que se fala muito, né? É óbvio que isso vem dos héteros, né? Enfim, e das famílias tradicionais, que a gente vai no metrô, nós estamos no metrô, ou estamos numa estação, ou estamos na rua, ou estamos numa festa, 2 homens ou 2 mulheres estão se pegando, tipo, se agarrando. Eu acho isso um absurdo, porque parece que a pessoa está fazendo a gente engolir aquela situação, ou senão parece que está esfregando na nossa cara, que nós somos obrigados a aceitar. Qual que é a sua opinião? Depois eu vou falar a minha, mas qual é a sua opinião em relação a isso? Você acha que isso, de certa forma, ele existe ou não? Ou a pessoa faz isso porque, tipo, cara, eu sou livre, do mesmo jeito que eu beijaria minha namorada, eu tô beijando meu namorado, ou não? Existe também aquele beijo, aquele público que fala, não, cara, nós vamos esfregar na cara da sociedade, porque eles vão ser obrigados a me aceitar, porque qualquer coisa que eles falam eu posso processar. O que você acha sobre isso? Porque as opiniões são totalmente justificadas. Então, eu acredito que eu vou falar a minha opinião, né, o que eu penso sobre. Eu jamais vou beijar uma pessoa do meu lado para esfregar para alguém que olhou torto. Você está olhando torto? Peraí, você vai ter que me engolir que eu vou beijar sim ele na sua frente. Não, mas nem conheço essa mulher, ninguém paga minhas contas. Então, assim, para mim, é diferente. Eu acho que demonstração de carinho ela tem que ser na medida quando está em público. É o que eu penso. Até de um casal hétero, um casal gay, homem com homem, mulher com mulher, e etc e tal. Porque da mesma maneira que é muito feio 2 homens se agarrando, se comendo na frente dos outros, é ridículo com homem e mulher também. Sim. Então, assim, eu acho que a demonstração de carinho e afeto em público, ela é importante, sim. Mas você não precisa fazer para provar nada para ninguém. Por exemplo, teve muita gente que nesse meu primeiro relacionamento, eu nem andava de mão dada com ele. Ninguém sabia muitas vezes que a gente tinha um relacionamento. Ninguém sabia porque a gente nunca teve essa demonstração de carinho em público. Nossa, imagina de dar selinho, essas coisas e tudo mais. No começo até eu tinha um pouco de preconceito. E falava, não quero. Depois que eu fui perdendo isso. Mas teve muita gente que nem sabia. Então assim, eu mesmo não faço questão de esfregar na cara de ninguém. Agora tem gente que tem essa necessidade. Tem amigos meus que eles têm a necessidade de estar ali, abraçar, de beijar. E tá tudo certo. Então acho que é muito... muito particular, sabe? Isso, eu tenho a opinião muito assim formada igual você. Eu falo, cara, da mesma forma que eu acho que isso é educação. Exatamente. Educação. Eu acho que da mesma forma que não existe você sair só porque você é hétero, sair comendo um ao outro na frente de todo mundo, eu acho isso desrespeitoso. Então não tem necessidade. Sim. A mesma coisa também é o bi, o hétero, o homossexual, não importa.
Né? Eu acho que o respeito cabe em qualquer situação. Sim, e essa questão também é que eu sou uma pessoa, que assim, só parando. Você vai assim, tá bom, o problema é seu. Não, você tem duas pessoas se comendo ali, gente. Tô nem aí, exatamente. Eu tento encarar a vida assim, porque a gente já tem tanto problema na vida, né? Eu acho que todo mundo tem seus pepinos, tem seus BO para resolver diariamente. Então, se eu for parar para ver, gente, vou ficar reparando que fulano tá agarrando ciclano ali. Gente, a vida é dele. O problema é dele, tô nem aí. Mas existe, né, o preconceito, existe sim tudo isso, né, voltando para essa pauta, mas, gente, acho que se cada um se conhecer na vida, passar pelo processo de autoconhecimento, volta a falar disso, eu acho que você enxerga um mundo tão diferente, que o outro, ele vai ser o outro. Sim, sempre vai ser. Ele vai ser o outro. Mas é a mesma coisa, outro assunto polêmico também que todo mundo fala, que eu falo sempre da hipocrisia. É a banalização. Nós falamos com a Ká a respeito da banalização do coach. A banalização de tipo, você hoje fala com um adolescente de 13, 14, 15 anos, ele fala assim, eu gosto de menino. Aí você pergunta pra ele, mas você já ficou com algum menino? Não. Você já ficou com alguma menina? Também não. Como é que você sabe que você gosta? Então, assim, hoje parece, eu tenho a impressão, isso eu estou falando eu mesmo tenho a impressão que, de certa forma, ficou tão banalizado que virou modinha. Parece que é modinha agora. Agora é modinha a gente estar na escola e eu beijar menino e menina e dar o beijo trio, quadro, sei lá das quantas, todos, tudo, estado todo. Cara, tipo, ok, eu entendo que a pessoa, ela tem que ser feliz. Mas a questão de ser feliz, a pessoa precisa ter um autoconhecimento. Você concorda com uma criança de 13, 15 anos, até 18 anos, se ele não busca isso, esse autoconhecimento, ele não sabe de fato. Sim. E aí acaba banalizando e, de certa forma, diminuindo a dor daqueles que realmente são e o que passaram pelo que passaram. Então, quando eu falo nesse aspecto de banalização, é sobre isso. É sobre o outro não respeitar o que você teve que passar para você realmente saber quem você era, se assumir e viver a tua vida. Simplesmente a molecada de hoje em dia, elas estão banalizando. Qualquer um é tudo. Você é tudo, você não é nada. Então, tipo assim, é uma situação que eu olho e de fora eu fico assim, entristecida e ao mesmo tempo eu fico nervosa. Porque para mim isso também é uma falta de respeito. Sim. Com tudo e com todos. Eu entendo a maneira que você enxerga, mas eu vejo de uma maneira um pouquinho diferente. Eu acho que, é o que eu falei, eu acho que o que cada um passa é o tempo de cada um. Mas eu acho que hoje, essa molecada dessa idade, hoje ela não tem aquela barreira, aquele sofrimento que eu passei com 13, 14 anos. Entende? Sim. Então assim, eu tive que tentar ficar com menina, para ver que eu não gostava, para tentar ficar com menino e passar por todo aquele processo doloroso, aquela coisa toda, não sei o que lá. Hoje em dia, eu não vejo como banalizou, mas eu vejo que hoje não tem esse preconceito tão grande que nem na época que eu passei. Então hoje, eu falo que é a época dos Enzo e das Valentinas, né? Eu acho que hoje eles têm um livre acesso a isso. Virou modinha, virou banalização? Pode ser que sim. Eu acredito que todo esse livre acesso, digamos assim, sem o sofrimento, não falando que não existe sofrimento, mas eu acho que faz parte do autoconhecimento deles, dessa galerinha de hoje, até para eles se encontrarem naquilo que eles gostam mesmo. Eu acho que banalização eu entendo que a sua forma de pensar é faltando com respeito pela luta que a gente teve. Isso. Entendeu? Com tudo isso. Mas eu acho que hoje o acesso é muito mais liberado, digamos assim, para eles experimentarem e ver o que eles gostam. Eu acho que... eu não tinha visto por isso, porque realmente, se você, a luta lá de trás já vem trazendo uma facilidade para a molecada. Mas que, tipo assim, hoje essa geração de Valentinas e Enzos, né, a tropa, a geração Z, de Zabumba, eu acho eles tão... Eu não sei explicar. Eu acho que pela nossa geração, digamos assim, ter passado por muita coisa, eu acho que hoje na criação dessa galera de geração Z, a gente tenta aliviar muitas coisas que a gente passou. Eu não posso falar isso porque eu não sou pai, né? Eu não tenho filho, mas eu digo assim pela criação dos meus irmãos. Então eu acho que a gente
né? Hoje os pais da minha época ali, que tem muitos amigos e amigas que são mães, tentam ali diminuir muita coisa do que a gente passou. E eu acho que isso acaba facilitando algumas coisas e deixando o que a gente passou ali no sofrimento, na luta, começando a trabalhar com 9, 10 anos de idade, aquela coisa toda. Hoje a criançada tem tudo de uma beijada, né? Assim, um caminho muito mais fácil para querer poupar de muito sofrimento. Então, eu vou fazer mais 2 perguntas para você. Uma é, você pretende ser pai? Sim. Eu acho que eu amava o Paulo Gustavo, eu era apaixonada por ele, né? Um ser maravilhoso. Sem comentar. E ele trouxe também essa essência da maternidade, da família. Cara, e assim, eu sou super a favor, eu acho que, inclusive até os héteros mesmo, eu acho que são pais diferentes da minha época, da época dos meus pais. São muito mais pais, estão sendo pais muito melhores do que mães. Então, essa família alternativa eu acho maravilhosa, eu acho esplêndido. Porque, nitidamente, mesmo que aparentemente por uma sociedade arcaica, você trazem uma união familiar mesmo como no passado. Sabe, é o pegar da criança, o cuidar de verdade, o estar presente. Então, eu acho isso fantástico. Você pretende ser pai? Vai demorar? Não sei como que vai ser daqui pra frente na minha vida. Eu acho que a gente fala sempre que a gente precisa se preparar muito para aquilo. Mas eu tenho sim o sonho de adoção. De adoção? De adoção. Eu tenho sim o sonho de que quando eu estiver um pouquinho mais preparado, você psicologicamente, financeiramente. Ter seu mesmo, tipo você fazer uma barriga de aluguel? Não, isso eu acho que. Assim, eu não sei o que está preparado daqui para frente, mas eu tenho sim, eu penso, idealizo, quando você me diz isso, eu idealizo muito em adoção, porque eu acho que existem tantas crianças aí que precisam de ajuda, que precisam, né, que estão em situações tão complicadas, e então eu sempre pensei muito em adoção, e acho que você escolher ser amor, né, você escolher ser ajudar, você escolher ali, então eu acho que eu não consigo imaginar de forma diferente. Ai, que legal. Outra pergunta também, que eu deixei até por último, porque é uma coisa bem polêmica. Hoje, qual o seu conceito religioso? Porque hoje a gente falou da hipocrisia. Sim. Né? Como que é? A sua família ela tinha um segmento religioso ou não? Sim. Eu sou candomblessista. Eu sou do candomblé desde os meus 18 anos de idade, mas eu venho de uma criação dos meus pais, sempre foram do espiritismo, da Umbanda, e sempre gostei muito da religião. Sou batizado da igreja católica, tudo bonitinho, mas escolhi seguir essa religião até por conta de aceitação. Eu acho que, infelizmente, né, dentro de muitas religiões, existe muito preconceito. Existe, assim, não vou enumerar em quais e tudo mais, e não tem problema com nenhum. Se me convida para ir numa igreja, vou numa igreja, me convida para ir no centro, eu vou no centro, me convida. Gente, eu sou participativo, conheço tudo, gosto de tudo, mas a religião que eu me identifiquei e me acolhe muito sempre foi muito a Umbanda e o Candomblé. Essa parte eu acho que eles têm uma aceitação muito maior, assim, um acolhimento muito maior do que em muitas igrejas que é A, B, é certo, é errado. Enfim, hoje existem muitas igrejas que acolhem também, que tem um trabalho totalmente diferenciado, que faz a coisa acontecer, que leva o amor à frente, independente de qualquer coisa. Mas a minha escolha sempre foi essa parte do... Você acha que seria... Porque a gente vê uma maior quantidade de homossexuais, né? De LGBT em geral, dentro do candomblé e do Umbanda, né? Dentro da área do espiritismo, justamente por conta, e a maioria deles falam a mesma coisa que você, o acolhimento, né? A recepção, o respeito. Então isso é a prova de que realmente os outros conceitos religiosos ainda estão muito longe ainda, mesmo que tenham os que aceitam, mas eles ainda estão muito longe ainda do fator, né? Eu lembro que teve uma vez que eu conversando com uma pessoa que é uma pessoa responsável na frente da igreja, e ela falou pra mim assim, eu falei, você acreditava? Eu falei, eu tenho um monte de amigos, não sei o que, meus amigos homossexuais, meus amigos bíblicos, adoro eles, não sei o que, porque eu falo, eu tô nem aí também, se o outro acha ruim, tá? Eu vou falar e pronto.
E ele olhou pra mim, assustado com os olhos desse arregalados desse tamanho, e falou, como assim, Valquíria? Você tem amigos gays? Eu falei, tenho, vários. Inclusive na família eu tenho. Aí ele falou assim, nossa, mas isso tá errado, você sabe que tá errado. Eu falei, não, querido, não tá errado pra você, não pra mim. E aí eu perguntei pra ele, por que você acha que tá errado? Porque eu gosto de saber. Por quê? E aí, segundo ele, e aí depois eu fui descobrindo que tem muitas igrejas que acham que vocês são possuídos. Pelo ritmo ragatanga. É. A sererê, derrê, do derrê. Não, mas é sério, você já ouviu falar isso? Já. Tudo de tudo. Cara, eu falei, oi? Não, eles são possessos por espíritos malignos. E que você tem que trazer eles aqui na igreja para que a gente possa praticamente exorcizar. Eles não falam isso porque exorcismo é só da igreja católica, né? Padre Quevedo, que já morreu, gente, entorta meu dedo. Vocês ganhavam, entorta meu dedo. Gente, eu falei, como assim? Eu não entendi. Não, peraí, você está falando para mim então que dentro do conceito protestante, que são todos os evangélicos, eles falam que o homossexual, eles são possuídos. Não, eu descobri isso, acho que tem o quê? Uns 5, 6 anos. Eu falei, como assim, gente? Olha que absurdo. Não, tem muita coisa que fala. Tem essa questão do possuído, tem que fala que é para destruir a família e não sei o que. Eu falar, então, os gays são possuídos, mas aquele que eu já conheci muitas histórias, o pastor que está lá, que sai com 5 fiel da igreja, leva a igreja na frente, é casado com a pastora, tem filho, caramba, 4. Ele não é possuído. Não, ele não. Não, ele é usado, ele é maravilhoso. Gente, eu não vou falar disso porque eu já começo já era quebrada, né? Gabi já até sabe que eu sou. Cara, eu falo, eu sou Cristo. Exatamente. Acabou, não. E eu falo, gente, o Cristo não levava placa, cara. Ele não falou, seja evangélico, seja católico. Não, ele falou, cara, siga-me. Pronto. Eu sou a imagem a qual você tem que ser semelhante. Sou eu. Ele passou pela terra mostrando pra gente como a gente deveria ser um ser humano melhor. E ele veio pros doentes, pros cativos, pros rejeitados, para todo mundo. Como é que pode? Mas há umas situações assim, na verdade eu venho de uma família católica, tá? Mas eu tinha uma tia minha que foi mãe de santo durante 40 anos. E era uma pessoa maravilhosa, que acolhia a comunidade inteira. Cuidava da comunidade inteira, fazia coisas que o resto da minha família, que metia o pau na minha tia, que era mãe de santo, não faziam e ela fazia. Sabe? Então, tipo assim, e eu também sou super curiosa para as religiões. Eu adoro, tipo assim, eu tenho um apego, não um apego, eu tenho um carinho muito grande por Allan Kardec. Kardec, cara, ele é uma filosofia de vida. Exato. É maravilhoso. Tudo aquilo que te conecta, que te faz bem, o seu caráter, ele é acima de qualquer religião, ele é acima de qualquer escolha, ele é acima de qualquer coisa. Então eu acho que tudo que vem para agregar, para somar. Eu tenho uma amiga que hoje ela começou a conhecer um pouco da religião. Ela falou, eu já fui na igreja católica, na evangélica, na batista, na adventista, não sei aonde. Ela falou, e hoje, eu com 36 anos de idade, estou conseguindo muitas respostas que, infelizmente, eu nunca consegui. Não que essa religião em si, ela é certa ou errada, enfim, ela falou, mas eu me sinto tão bem, quando eu vou para a eu me sinto muito bem, quando eu adoro ir no culto da igreja evangélica, quando a palavra fala comigo, quando eu chego uma irmã e fala coisas da minha vida que não tem como ela saber. Sim. Então ela falou assim, eu sempre falo, gente, Deus está dentro do nosso coração, Sim. independente se é dentro de uma igreja, de uma religião, porque acho que igreja, centro e tudo mais é o ser humano, Deus ele é sempre um só. Até mesmo que eu sempre falo, se Deus usou uma jumenta para falar, por que não vai usar a gente? Exatamente. Usou um jumento, gente. Se liga, quem você acha que você é tão especial que Deus só fala com você? Deus só fala com você então, você é o Galaxy, né? O Galaxy. A jumenta, cara, é umas coisas meio assim, nexo, né? Mas assim, eu vou ser bem sincero pra você, eu não gosto muito de falar dele já porque eu sou bem... Eu acho que o amor transforma, constrange, sabe? O respeito. Sim. Eu acho que o conceito maior que a gente tem de Cristo é olhar para o irmão, respeitá-lo. Aí, sabe o que eu falei para esse pastor que falou isso para mim? Eu falei para ele assim, mas lá na Bíblia está dizendo que o espírito não tem sexo. Você sabia disso? Eu falei para ele. Não! Ou não, mulher.
falei, não estou falando isso, eu estou falando que o espírito, ele não tem sexo. O sexo é a nossa carne. Sim. O espírito não é. Tanto que o espírito, ele testifica com o Espírito Santo. A nossa alma adormece e o nosso corpo apodrece. Então, assim, eu não entendi. Por que você acha que ele está possuído? Então, ele tem dois espíritos, um bom e um ruim. O dele e de alguma entidade que abaixou lá. Tipo assim, é umas coisas meio óbvias. Mas uma outra coisa que eu também... Eu nunca fui, minha tia, sendo mãe de santo, eu nunca fui no enterro. E eu vou te falar uma coisa, porque eu tinha medo. Juro. Eu tinha medo. Aí falava assim, a minha tia falava assim, filha, vamos lá pra te benzer, né? Não, tia, não vou não. Eu não descia no terreiro. E também ela não forçava, nunca levou. Não, vamos lá, não. Mas assim, eu tinha medo. Sabe? Até depois eu ir participar dos protestantes e ver que neguinho subia a monte, descia a monte para orar pelos inimigos. Mas não a favor do inimigo. Contra o inimigo. Aí eu peguei e falei, mas isso não é macumba não, gente? Subir um monte para orar contra o inimigo? Tudo é o que eu falo, ser humano, né? Ser humano é muito... E assim, muita gente tem medo. E eu falo que quando você não conhece, qual é a primeira reação? O primeiro sentimento sem você conhecer é o medo. Então é super normal isso, mas eu acho que você deveria um dia conhecer. E num dia assim, né, para conhecer, mesmo você seguindo outra religião, mas eu acho que a gente tem que conhecer de tudo um pouquinho. Eu sigo Jesus, não sigo a religião não. Exatamente. Então assim, conhecer, eu falo que, gente, eu gosto de tudo um pouco. Eu gosto de ir no culto, eu gosto de ir no meu centro que eu vou, eu gosto de... E eu falo que o ser humano, ele, infelizmente, ele é muito falho. O ser humano é muito falho. Né? Somos falhos. Somos todos falhos. Então, assim, eu acho que Deus acima de primeiro lugar. Tá? Primeiro de tudo é Deus e quando você fala isso, que acima de tudo é Deus, mas se a palavra diz que homem é homem, mulher é mulher, porque também fala isso, né? Mas também fala que o espírito não tem sexo. Mas como é que você vê essa visão? Tipo assim, acima de tudo vem Deus. Mas a palavra de Deus, ela fala que o homem esteja junto com a mulher, até mesmo porque no tempos antigos era para se procriar, né? Se procriar e siga o mundo. Né? E depois a gente veio aí no Novo Testamento que o homem se uniria à sua mulher e se tornaria um só. Dentro desse conceito, o que você pensa a respeito disso? A palavra que você diz é a palavra que você acredita. Eu não acredito. Eu acredito que você tem que ser feliz, independente do que você... Você tem que ser feliz de Deus no seu coração, que quando você olha para o seu momento de tristeza ou de felicidade, você agradece, você pede um sinal, você pede um caminho, e aí você vê as coisas acontecendo. E assim, isso é verdade de cada um, é opinião. Mas assim, a palavra é a sua verdade em que você acredita. A minha palavra é que eu devo ser feliz independente de qualquer coisa. Então se você quer me julgar que é por isso XYZ, que bom pra você. Aí não é você, né? Que tipo, o mundo acaba lá. Gente, não vou na minha cadeira não. Tá bom, meu anjo. Então tá bom. Beijo, viu? Mas eu acho que você deveria usar toda essa sua essência que você tem, de levar a vida numa leveza tão grande, de você... É claro que você, com certeza, como eu, como o Caio, como tanta gente, a gente tem assim, as nossas questões pessoais, internas, né? A gente tem nossos conflitos interiores, que só a gente é que sabe, né? O seu coração é um coração extremamente bom, e isso, só quem habita no nosso coração é Deus. Sim, exatamente. Ele sabe de todas as nossas intenções, ele sempre vai saber, a gente pode falar, mentir, fazer o que quiser, mas ele sempre vai saber para onde eu irei, para onde eu fugirei, se ele está em todo lugar. É aquela fé. É impossível. Fé é aquilo que... Fé pra mim é quando você não vê o chão, você pisa e você está pisando em alguma coisa. Com certeza. O chão sempre vai aparecer ali no seu pé quando você mais precisa. Mas eu acho muito que você deveria, tipo assim, só uma ideia, tá? Só jogando um pouco de responsabilidade pra tu, dividindo, né? De repente acompanhar esses jovens que estão passando por essa situação que você já passou, né? Está porque você saiu muito cedo da sua casa, foi viver uma vida independente muito cedo, que te tornou quem você é hoje, seguro, certo de quem você é, com autoconhecimento, que está buscando, que a gente tem que se conhecer todos os dias. Com certeza. Mas com certeza, você pode ter certeza que tem vários jovens aí que realmente precisam de pessoas como você para pegar na mão, para ajudar, para aconselhar, né, para poder estar. Mas fiquem tranquilos, porque com certeza eles estão me chamando aí como projeto, com adolescentes,
né, que é a juventude aqui de Guarulhos, e eu acho importantíssimo Não, ter esse relacionamento com eles, né, de poder, porque hoje, você sabia que hoje 60% da população brasileira são protestantes? Antigamente eram os católicos, hoje são os protestantes. Você sabia que a maioria desses adolescentes que são criados dentro do conceito religioso trazem com eles uma crença limitante, onde diz que ele tem que ser como tem que ser? Sim. Eu não sabia da numeração, mas sabia que existia uma coisa muito assim, muito complicada. É muito. E eu falo, eu acho que essa forma, como até você disse, de eu enxergar a vida mais leve, eu acho que a gente tem que, isso é no geral, eu acho que a gente tem problema demais na vida. A gente tem que parar de problematizar tudo. Problematizar as coisas. Eu falo que assim, não é do meu feitio, até eu moro com uma amiga hoje, né? E ela fala, meu, você não reclama. Ai, que delícia, eu também não sou. Ela falou, você não reclama. Eu falei, cara, eu reclamar vai mudar alguma coisa? Não. Eu acredito muito em energia, eu acredito que quando você reclama, você chama mais energia ruim para aquilo que já está ruim. É verdade. Então, para que eu vou reclamar? E para mim isso é um estilo de levar a vida. Ai meu Deus do céu, não tenho dinheiro, ai tá complicado, eu tenho não sei o que lá. Você vai atrair mais energia de escassez para a sua vida ainda. Então assim, não só nisso, mas como um todo. Então, nossa, mas meu pai não me aceita no caso desse, meu pai não me aceita, não sei o que. Tá bom, é o que eu falo. Eu já conversei com muita gente, que vem muitos adolescentes revoltados. Não, porque meu pai não me aceita, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. Ele não te aceitar é uma coisa, ele te respeita. Bom, se deu respeito para ele te respeitar, e tá tudo bem. Você não concorda com as regras da casa? Ah, por quê? Isso é o que mais acontece, né? Ah, me rejeitou, me expulsou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá bom. E assim, então vai viver sua vida. Pronto. Vai ter sua casa, vai ter suas regras. Vai trabalhar para isso. Isso realmente é importante para você? Então faz como eu fiz, vai trabalhar. Não faça como eu fiz. Mas assim, vai viver sua vida então. E muitas vezes é ninguém que reclama às vezes de barriga cheia. Sim. Não estou diminuindo o problema de ninguém. Mas você pega gente que tem tudo. A mãe lava, a mãe passa, a mãe cozinha, a mãe dá afeto, a mãe dá carinho. E tá reclamando. Então vai lá, meu amor, vai lá. Bota lá, vai lá ver a casinha para alugar, ver quanto que é. Olha, uma vez eu estava conversando com um menino e eu falei, sabe quanto que é uma geladeira? Ele, nossa, quanto? Uns 500 reais? É. Eu falei, em que A prestação. A prestação é 500 reais. Ah, porque eu vou sair de casa. Inclusive teve um caso, uma vez no relacionamento que eu passei, que foi assim. Ah, porque eu vou sair de casa. A pessoa morava, não gastava R$1, tinha tudo dentro de casa. Ah, porque eu vou sair de casa. Eu falei, tá, mas você conseguiu um emprego, né? Ah, eu vou conseguir um emprego, vou ganhar 2 mil. Eu falei, tá, e com 2 mil reais você vai pagar aluguel, você vai mobiliar uma casa do zero, você vai fazer tudo com 2 mil reais. Você vai comprar fogão, geladeira, cama, máquina de lavar, tudo. Eu vou. Eu falei, que bom. Nossa, que é um parcelo de 30 anos, né? Então, assim, é o que eu falo. Não é romantizar ou problematizar muitas coisas, mas assim, vamos problematizar menos, gente. Vamos levar a vida um pouco mais leve com tudo, sabe? Não é diminuir as dores, não é diminuir o sofrimento, não é diminuir nada disso. Mas é o que eu falei, a vida já está turbulenta demais, o mundo já está turbulento demais. Então, vamos diminuir um pouco essa questão do reclamar, essa questão do estresse, que hoje em dia todo mundo fica estressado sem querer estar estressado. Não é uma escolha. Mas assim, vamos ver a vida um pouquinho mais, às vezes até como ela é. Sim. Né? Ver o lado bom da coisa, ver de uma outra ótica, ver de um outro lado. Né? A minha amiga Carita sempre me mostra muito isso, de enxergar de uma terceira lente, né? De ver o lado bom da coisa, ver o copo mais cheio do que mais vazio. Porque a vida tem que ser assim. Eu costumo falar que eu falo, gente, toda desgraceira tem um lado bom, é você que não tá vendo. Porque... Olha o lado bom, esquece o ruim, olha o lado bom. Tá acontecendo alguma coisa boa ali naquele momento. Se você caiu com aquela sandália, sinal que ela não era boa pra você usar, meu amor. Sim. Bora atrás de comprar outra. Caiu com a sandália, joga a sandália e fala, graças a Deus eu não fui atropelado. Porque você podia ter sido atropelado. Exatamente. E aí você não foi atropelado, você só caiu aqui. Então antecipou o erro. Exatamente. Em vez de que caiu reclamando, levanta e segue. Porque realmente, gente que se lamenta muito, eu também não. Nossa, não dá. Não tem paciência, eu amei falar com você, mas ainda agora falta você agora passar a mensagem aí pra galera. Quero que você fale aí, principalmente com essa molecada, né? Olha eu aqui falando, esse povo tá geralizando aí, fala, não, Val, não é assim, é verdade, não é mesmo não. Então hoje eu aprendi
com você, que realmente eu acho que existe tempos e tempos. Sim. E de repente eu tô achando que essa galera tá meio doida, e às vezes não, às vezes eles só estão pegando a carona, né? Que vocês fizeram. Exatamente. O caminho que vocês trilharam. E tá sendo muito mais fácil para eles. Mas às vezes mesmo assim ainda eu fico, às vezes falo, cara, é que eu gosto de respeitar histórias. E quando eu vejo que as pessoas não respeitam, às vezes não é nem porque eles não estão respeitando. Ou porque eles não sabem também, exatamente. Não sabem. Mas eu falo, caramba, o tanto que as pessoas lutaram para chegarem até aqui e serem livres como você, e aí de repente a gente vê umas pessoas falando de uma forma tão generalizada, uma coisa tão assim fria, que você fala, cara, será que a pessoa não tem noção do que o outro passou para chegar aqui? Sim. Respeita a história dos outros. Sim. Mas hoje eu entendi. Muito obrigada por você ter me atualizado. Obrigada por você ter falado. Mas antes disso, gente, hoje agora é com você, Gugu maravilhoso. Eu acho que tudo que eu tinha para falar de mensagem foi o que eu falei, eu digo por experiência própria. Eu acho que foi uma frase que eu disse: quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Acho que qualquer caminho serve para aquilo que você, quando você se perde de você mesmo. Então, o que eu falo, gente, muito é: se conheça, se permita errar, se permita entender que você também é um ser humano e não se exigir perfeição o tempo inteiro. Porque eu tenho que ser perfeito para fulano, para ciclano, para beltrano. Eu acho que você tem que se permitir respeitar o seu tempo. E quando a gente respeita o nosso próprio tempo, a gente consegue se conectar com a gente e tudo fica um pouco mais claro. E é isso. Ai, gente. Gente, tá lindo. Mulheres, se ferraram, perdeu. Eu não quero nem ver a foto do ex-namorado dele, né? Do ex-marido dele, porque também deve ser outro. Tipo, mas esquece, gente. Abafa o caso. Vamos tirar uma foto dos dois. Gente, então é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por vocês estarem nos ouvindo. Espero que tudo que nós falamos aqui seja ótimo, que você receba isso com muito carinho. Porque chegar a quem precisa, né? Chegar a quem precisa, exatamente. E entender que independente da sua opção sexual, você é um ser humano, você é incrível, você é especial. Mas também entender que você precisa também lutar por você mesmo. Exatamente. Não esperar que os outros façam, mas faça você primeiro. Sim. Mude você primeiro para que tudo mude. Se respeite para que as pessoas te respeitem também. E entender que o Gustavo tão cedo saiu de casa e se tornou quem ele é, e que você também pode ser assim. Só depende de quem? De você. Dependia dele e ele chegou. Agora depende de você. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E vem aqui compartilhar a sua história também. Vem transformar para ser transformado também. Beijo.